importa não é o que está acontecendo, mas o que está sentindo a criança. Isso a gente vai aprender nesse capítulo. E tem um outro capítulo, resumindo, que é depois do abuso, como lidar com a vítima. Esse capítulo é muito importante para a igreja, para as escolas, porque muitas vezes chegamos tarde demais. O abuso já aconteceu. Como lidar com essa criança, com esse adolescente? Então, eu acho que talvez, não sei, se pessoas da igreja tiverem isso e puderem compartilhar, fazer reunião. Cada capítulo é uma palestra, exatamente a palestra que eu ministro. Esse livro também serve para estimular, inspirar. Eu creio que existem advogados aqui, donas de casa, professores, não importa a sua função. Se você ama as crianças, você pode usar esse livro e dar a palestra como eu dou, porque está tudo aqui. A gente quer mais pessoas, eu creio que aqui muitas já fazem isso. Então eu também não venho aqui me colocar numa posição de protagonismo, de pioneirismo. Não. Eu conversando com o pastor Eliezer, e é muito bom saber, né? Ele comentando, eu tenho certeza que ele é pioneiro em relação a coisas que eu falo. Mas talvez as pessoas ouvem primeiro eu falar, mas ele já falava há muitos anos. Eu estava no Paraná, e numa reunião, né? Eu creio que independente de qualquer coisa, a gente às vezes acha que Deus fala com a gente, não é assim? Com quem Deus já falou aqui? Só comigo? Ah, então tá. Pensei que eu era doido, né? Então Deus falou no meu coração uma coisa, e eu sinto, puxa, eu nunca ouvi isso. Não, Deus falou para mim, falou só comigo, né? E aí eu vou para o Paraná, dou uma palestra em Cascavel, e quando eu estou lá, na reunião com os pastores, eu digo um cabecinha branca, porque é um pastor de talvez seus 80 anos, né? E eu me sinto orgulhoso quando Deus fala comigo assim, Deus está falando comigo, né? E eu às vezes compartilho de uma forma até inocente, né? Faz parte, né? E aí aquele pastorzinho assim olhou para mim e falou: olha, o que o senhor está falando é de Deus mesmo, viu? O pastor Pimentel falava isso nos anos 50. E ele falava e praticou durante mais de uma década. Entendeu? Menos, gente, menos. Existem pessoas que vieram antes de nós, os cabecinhas brancas, né? Os anciãos, né? Então isso serve para assim, eu me senti assim muito feliz, porque ali eu fui lapidado. Então Deus fala comigo e fala com você. É assim que funciona a comunhão. A koinonia é entre iguais, tá bom? É ou não é? Claro que Deus pode comissionar um para atitudes e atividades especiais. Pastores, não é? Mestres, apóstolos. Mas eu também considero muito espiritual ser professor em sala de aula. Quem acha isso também? Quem vê espiritualidade em dar aula para criança? Ó, isso aí. Quem vê espiritualidade em lavar a mão? Vocês vê alguma? Quem vê espiritualidade em lavar as mãos? Levante a mão. A Bíblia tem um livro inteiro sobre higiene. Quem vê espiritualidade em dieta? Ah, não. Só falta falar que o senhor vê espiritualidade em colocar silicone nos seios. Quem vê espiritualidade em maquiagem? Levante a mão. O que você vê de espiritual em se embelezar? Para pensar. Afinal, o que é espiritual e o que não é espiritual? Imagine duas mulheres se maquiando. Elas podem estar no mesmo salão de beleza. Estão sendo maquiadas da mesma forma. Ambas. Uma delas está se maquiando porque vai se prostituir. Imagine agora a maquiagem que está sendo feita nela. Essa maquiagem é espiritual, gente? Não? É
totalmente espiritual, das trevas para o mal. O embelezamento dessa mulher está sendo feito com um propósito maligno para ela, em primeiro lugar. Ela vai se vender. É espiritual a prostituição ou não? Não? Claro que é espiritual. Ela está indo para as trevas, para o mais baixo nível do que o ser humano pode alcançar, que é o que se vende o próprio corpo. Tudo é espiritual, ou para o bem ou para o mal. Mas a outra que está se embelezando, com a mesma maquiagem talvez, está sendo o mesmo estilo de maquiagem, a outra está se embelezando para o marido, a outra está se embelezando para uma festa, a outra quer agradar o marido e quer estar bonita. É espiritual querer estar bonito ou bonita? É espiritual, tudo é espiritual. Tem um salmo que diz que não tem lugar onde você se esconde de Deus. Tudo na sua vida é espiritual. A dieta para emagrecer é espiritual, a maquiagem é espiritual, trânsito é espiritual. Não vejo nenhum. Não, quando você xinga não é espiritual? Eu sei que ninguém aqui xinga, eu estou dando um exemplo hipotético. Quando você morre no trânsito não é espiritual. Quando a gente contempla a Bíblia, a gente vê que a Bíblia, é claro que existem os momentos solenes na igreja, existem os momentos especiais de oração, existem os momentos de leitura, o secreto, isso é espiritual também. O nosso problema, e esse é um problema sério do nosso tempo, é que a gente virou bipolar. Tem um momento espiritual solene, Senhor Deus Altíssimo. Engraçado, lá fora, eu tenho uma piada aqui demais. A gente é bipolar. Parece que a gente entra no templo e fica, bom dia, a paz. Muito bom estar aqui com você. A gente tem um personagem na igreja. E aí chega nos certos lugares, na política, nos negócios, ei crente. Aqueles todos ali eu já tenho na mão, diz um político. Falando de nós. Não sei se vocês estão me entendendo. A necessidade de nós retornarmos ao que é o evangelho, o cristianismo primitivo. As pessoas nos reconheciam não é pelo que a gente falava, é pelo que a gente fazia. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, pastor. Olha que dor no meu coração ver essa pesquisa. Porque grande parte da semente da nossa pregação, do nosso entendimento teológico, vem dos americanos. E lá tem o Christian Belt, cinturão cristão. O que é o cinturão cristão? O cinturão cristão é um conjunto de cidades que quase formam o formato de um cinto. No meio oeste, salvo engano, mas em uma região dos Estados Unidos, tem um conjunto de cidades que os pesquisadores, quando perguntam às pessoas, em média, 90% dos moradores dessas cidades se dizem evangélicos. 90%. 9 em cada 10 pessoas dessas cidades se autoproclamam evangélicos. E diante desse quadro, os pesquisadores pensaram o seguinte: eu imagino agora, na minha ideia, a Bíblia diz que eles têm que ser luz no mundo, sal na terra. Vamos dar uma olhada nessas cidades evangélicas, como eles são. E como vocês acham que a gente conheceria os evangélicos? Alguém tem alguma ideia? Pode falar. Que lugares você iria para conhecer realmente como são os evangélicos? Na igreja? Na igreja? Você acha que esses pesquisadores foram na igreja? Sim ou não? Não.
Para conhecer um evangélico, você não vai na igreja. Onde você vai? Mas não dava para ir na casa, porque eles estavam fazendo uma pesquisa de grandes multidões. Me dá uma ideia, onde? Delegacia de polícia, hospitais, órgãos de atendimento a crianças vítimas de abuso e pedofilia. Só vou citar esses 3. Se 90% das pessoas se autoproclamam cristãos, vamos ver o nível de pedofilia, o nível de homens que se abusam sexualmente de crianças. Vamos ver o nível de aborto, porque lá é permitido. Nós queremos saber o nível de aborto, quantos abortos são praticados nessas cidades evangélicas. Vamos às delegacias saber quantas mulheres são agredidas, violência doméstica. Vamos saber o nível de estupros, de homicídios, de roubos. Tá bom para vocês? Vamos conhecer essas cidades evangélicas? Eu nem falei sonegação, hein? Eu não falei falsidade ideológica. Eu tenho uma boa notícia dessa pesquisa. E ela ao mesmo tempo é a má notícia. A boa é a má. Os evangélicos têm o mesmo nível de moralidade que o mundo. Somos iguais ao mundo, mesmo nível de pedofilia, mesmo nível de estupro, mesmo nível de violência doméstica. Igual. Será que no Brasil é diferente? Nós não temos pesquisas aqui. Ufa, ainda bem. Eu não sei, também não vou dizer qualquer coisa, mas nos Estados Unidos é assim. O evangélico só se distancia, só se torna diferente do mundo quando fala. Essa é a triste realidade. Então nós precisamos meditar, refletir sobre isso. Em que medida que só falamos pregações, e nesse nível não tenho dúvida, somos talvez do nível dos americanos. Em conhecimento da Bíblia, estamos no alto. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. E aí vem essa teologia que separa a vida secular. Você já ouviu isso? Ah, na vida secular, que vida secular você tem? Fala aí para mim. Alguém tem vida secular aqui? Você está entendendo, né? A vida secular é a vida fora da igreja. Não, porque espiritual é na igreja. Meu Deus! Jesus ficava só na sinagoga. Imagino que você na sua Bíblia está assim, né? Jesus tinha a vida religiosa, espiritual na sinagoga, no templo, tinha um templo. No templo ele tinha vida espiritual. E como carpinteiro, não. Passa para trás aquele ali. Não entregava os móveis que fazia. Você imagina assim Jesus? Ou você imagina que toda a vida dele era espiritual? Como era a vida de Jesus? Tudo era espiritual. Você lavando o prato, trocando fralda de um bebê. Alguém vê espiritualidade em trocar fralda de um bebê? 2, 3, 4, 5. Trocar fralda de um bebê. O que eu venho dizer é que a gente tem que ser mais simples. Deus fala ao meu coração, queria compartilhar com vocês. O mesmo parecer jurídico que eu dou e que levou à absolvição de pessoas que iam ser condenadas, ou pessoas que iam ser absolvidas e foram condenadas, o mesmo parecer que eu como procurador faço, tem a mesma relevância espiritual. Eu não vou dizer que é mais é que é menos, porque Deus é que sabe. De quando eu me sento na minha casa com meu filho de 2 anos e meio e fico assistindo televisão, porque ele faz assim, ele bate no sofá de 2 anos, e eu tenho que sentar ali, porque se eu não sentar ele chora. Aí eu me sento, ele no colo, e fico assistindo Peppa.
porque ele se sente confortável. E Deus fala no meu coração: é assim que eu faço com você, Guilherme. Quando você está na aflição, quando você quer, eu ponho você no meu colo. Então colocar o seu filho no colo, e às vezes eu estou lendo a Bíblia, e olha que coisa importante ler a Bíblia. Mas quando meu filho pede a minha presença, eu fecho a Bíblia, que a coisa mais espiritual que eu posso fazer, quando meu filho precisa de mim, é cuidar dele. Então seja menos. Inunde o seu cotidiano, a sua vida diária com o Evangelho, com o Espírito Santo de Deus. Quando você se sentir impaciente, nervoso, é que Deus quer falar com você. Conte até 200 antes de falar uma palavra dura. Xingar eu imagino que ninguém, mas vai que escapa, né? Às vezes a gente erra, é normal. Mas o que acontece é que o Senhor quer que toda a nossa vida seja inundada do Espírito Santo de Deus, e não apenas momentos especiais, são importantes na igreja. Esse momento, olha que coisa linda, eu estar falando para vocês, eu me sinto honrado. Mas o seu ápice não pode ser estar aqui. O seu ápice é a sua vida. É a sua vida que tem que ser inundada do Espírito Santo de Deus. É lá em casa, é lá na sua casa com o vizinho que detrata você, que te faz fofoca, é lá que você tem que ser inundado. Você tem que ser inundado com o Espírito Santo de Deus para achar soluções para problemas que você acha problemas até aparentemente simples, conflitos familiares. Mas é ali que é o ápice da sua vida. É nesse momento, na sua família. Então o Senhor quer inundar toda a nossa vida, não apenas momentos. Eu creio nisso. E por que eu venho aqui? Porque, como defensor da infância, hoje vivemos algo terrível. Estamos vivendo publicamente um massacre, um abuso contra as crianças. E não é praticado por pessoas que violam crianças individualmente, não. Nós estamos falando agora de políticas públicas. Nós estamos falando de pedagogias, filosofias, projetos de lei que degradam, corrompem a infância e a adolescência brasileira. Eu queria mostrar isso para vocês. Eu creio que ainda temos aquelas imagens de sexta, temos? Eu vou mostrar algumas imagens. Palestra Guilherme que estava, né? 1, 2, até o número 6. Eu vou mostrar algumas imagens para aguçar a memória e levar vocês a refletir. A primeira parte da minha mensagem é mostrar esse contexto tenebroso. O inimigo está se apropriando da mente das crianças. Ele quer fazer uma metanoia. Quem já ouviu falar em metanoia? Metanoia é um conceito filosófico e também espiritual, religioso. Metanoia significa uma transformação. Transformar a mente das crianças. Se não tiver achado, eu tenho aqui no... Alguém pode levar lá? Acho que não está achando, né? Vamos levar lá. Palestras Guilherme. É a imagem de 1 a 6. O inimigo que eu digo é uma política, é uma ideologia que está utilizando de creches e escolas para fazer uma transformação da mente das crianças. E o alvo, nós vamos ver mais à frente qual é, não está visível a nós. Então existe um pensamento que foi formado, esse pensamento se chama socialismo, comunismo. E aí você que é socialista ou comunista pode falar assim: opa, o que tem a ver socialismo, comunismo com metanoia? Quem leu o Manifesto Comunista aqui? 3, 4. Está um dever de casa dos mais desagradáveis. O Manifesto Comunista. Se você lê o Manifesto Comunista, você vai ver essa mudança de mente que Karl Marx propõe para a humanidade. Comunismo não se opõe a capitalismo, gente.
Comunismo não se opõe a capitalismo, sabiam? Comunismo se opõe a capitalismo, a cristianismo, a qualquer filosofia que não pense como comunista. O comunismo é uma filosofia, quase uma religião de vida. Ele propõe o fim da história. E ele abarca qualquer outra forma de pensamento que se opõe ao comunismo, deve ser abolida. Você vai ver no comunismo, no Manifesto Comunista, é muito frequente a palavra abolição, que é destruição. Quem não é comunista é chamado de quê? Alienado. Mas eles têm uma causa social justa. Isso é que traz muitos jovens para o socialismo. Eles têm uma causa de justiça social, de lutar contra toda forma de discriminação, de injustiça. E aí então eles nos cativam. Eu fui marxista, eu fui comunista, socialista, nos vários degraus que isso tem. Eu vou mostrar para vocês a primeira imagem. Quem está conseguindo? Podemos, está bem grande já. Estão vendo aí? Quem conhece essa revista? É uma revista para crianças e adolescentes, revista Capricho. Está nas bancas de jornal. É uma das maiores publicações dirigida a criança e adolescente. Quando você abre essa revista, olha o que você encontra lá. E já tem várias. Número 2. Bom, agora você vê o número 2, o 2, esse aí. Não, aí, meu Deus. É esse aí. Número 2, está bem? O que vocês estão vendo? Agora, um desenho de erotismo lésbico. 2 mulheres se beijando de forma erótica. Não, ai. Me ajuda. O que significa isso, gente? Uma publicação dirigida a crianças. Bom, a psicologia diz que criança é vulnerável psicologicamente. Não é? É psicólogo cristão? Não. É psicólogo católico? Também não. É a psicologia, é uníssono, é mundialmente reconhecido que criança não é adulto pequeno. A nossa Constituição reconhece isso. No seu artigo 21, ela determina a União Federal: classifique de forma indicativa os programas dirigidos a crianças e adolescentes. Por que classificar de forma indicativa? A própria Constituição reconhece que existem temas que não devem ser apresentados a crianças e adolescentes, e obriga a União Federal, a Constituição, você tem que classificar os programas. Mas não é só a psicologia, não é só a Constituição. Os anunciantes mundialmente, Europa, Estados Unidos, no Brasil, as empresas que querem vender produtos e serviços, elas reconhecem e autorregulamentaram o seu proceder. Veja, não tinha lei, não tinha obrigação de norma, de lei, mas as empresas perceberam que as propagandas, as informações dirigidas a crianças não podem ser igual às informações e propagandas dirigidas a adultos. Por quê? Elas próprias dizem, porque criança possui vulnerabilidade psicológica. Os anunciantes de cigarro, os anunciantes de bebida sabem muito bem o que eu estou falando, porque eles sabem manipular a vontade até nossa, até os adultos são manipulados, mas eles perceberam crianças mais ainda. Quem lembra do caranguejinho da propaganda de cerveja? Quem lembra? Abuso contra a criança. Por quê? Associaram cerveja com um desenhozinho animado. Essa mera presença desse caranguejinho gera a atenção da criança para o produto, e ela vai consumi-lo por mero induzimento. Isso é abuso da psicologia, da fragilidade psicológica da criança. É o que nós estamos vendo aqui. Quando a criança é exposta a essa imagem, ela está sendo induzida ao lesbianismo, a menina, porque isso aí está gerando na criança exatamente a observar um comportamento que não é natural.
Não estou falando normal. Não é natural para a criança. E criança não é um objeto, é um sujeito. É um sujeito de direito, sim ou não, gente? A gente pode fazer o que quiser com o filho? Pode matar o filho? Não. Temos um consenso. Pode abusar sexualmente do filho? Não, não pode. Mesmo que a criança queira. E se a criança quiser manter relação sexual com o adulto, pode manter relação com a criança? Sim ou não? Não! Porque a lei diz que criança não pode, de acordo com o Código Penal, com menos de 14 anos, não pode, adulto, se você mantiver a relação sexual, estupro de vulnerável. A lei diz que só a partir dos 14 anos, reconhecendo até acima, porque 14 anos já é adolescente, 13 anos é adolescente, a lei diz que não pode. Outra norma penal agora, reconhecendo a vulnerabilidade e fragilidade psicológica de crianças e adolescentes. Então mesmo a criança desejando, ela tem que ser protegida, porque em desenvolvimento, ela não tem capacidade de entendimento. Ela tem que ser protegida, e nós estamos diante disso. Aí você pode falar assim: doutor Shelby, o senhor é homofóbico? Não, não sou homofóbico. Eu não tenho nenhum problema com lésbicas, gays, travestis, nada disso. Eles merecem todo o nosso respeito. Eu me refiro às pessoas. As pessoas merecem o nosso respeito. Agora eu estou dizendo que a questão não é proteger os lésbicos, a questão é proteger as crianças expostas a uma imagem erótica lésbica. Eu uso um outro fundamento também. Eu uso o fundamento da identidade biológica de sexo. Vocês sabem que o sexo, ele não está nos órgãos genitais, sabiam disso? Não tem como mudar de sexo. Não existe operação de mudança de sexo, porque sexo está no DNA. DNA está em cada célula do nosso corpo, está impresso o sexo da pessoa. Se um avião cai e se despedaçam todos os passageiros, não tem nem como identificar o que é gente. Você recolhe apenas fragmentos. A primeira coisa que a ciência reconhece quando pega um fragmento de uma pele, nem sabe de que lugar é, um osso, não sabe nem o que é aquilo, às vezes não sabe nem se é humano. A primeira coisa que se descobre é o sexo, macho ou fêmea, está no DNA. E a identidade biológica de sexo é o referencial fundamental para você dizer: enquanto a criança, como pessoa em desenvolvimento, com fragilidade psicológica, e sendo ela menina, especialmente a menina está sendo abordada aqui, ou o menino também são alcançados, mas falando das meninas, a menina de 2, de 4, de 6, de 8 anos, quando é deparada com isso, ela que é fêmea, está sendo induzida a beijar uma fêmea. Está vendo uma mulher beijar outra mulher na boca. E isso não é adequado à sua identidade biológica de sexo. Não há nenhum preconceito com lésbicas, nada disso. O respeito aqui é a criança vulnerável psicologicamente. Quem entendeu isso, gente? Se não tivermos argumentos, nós vamos ficar: mas eu acho. Não, não é eu acho. Temos ciência, temos psicologia, a Constituição, o Código Penal, o Estatuto da Criança, para apresentar e dizer: não pode. Mas a coisa pode piorar. Número 3. Isso. Agora piorou. Por que piorou? Porque além de ser um beijo lésbico, agora usam um ícone infantil, Branca de Neve. Agora se apropriaram de um referencial infantil para erotizá-lo. E de novo, contra a identidade biológica da criança. Tudo isso nas bancas de jornal. Tudo isso nas televisões. Próxima, número 3. Agora nós temos uma revista. Foi premiada como a melhor capa de revista do Brasil em 2015. De revistas brasileiras. O que vocês estão vendo? Um menino, um macho, vestido de menina. Qual o nome que você dá para isso? Travesti. Uma criança de 5 anos travesti.
Sinal de modernidade? Sinal de modernidade? Olha o que a revista diz, vamos falar sobre ele. Que revista é essa? Olha o título, Nova Escola, editora Abril. O que é essa revista? Onde ela é distribuída? Nas escolas, para professores, para diretores. Todo o Brasil recebeu essa revista. E o que ele propõe aí? Investigar por que uma criança de 5 anos, menino, quer beijar meninos na boca? Não. Ele quer investigar por que o menino de 5 anos está erotizado precocemente? Não. Ele quer apenas que seja respeitado, o que deve sim ser respeitado. Essa criança deve ser protegida, ela deve ser cuidada. Mas ninguém fala em investigar o porquê ela está nessa posição, nada disso. E isso está sendo ensinado nos cursos de pedagogia, de formação de professores. Ensina-se, deixem as crianças fazerem suas brincadeiras sexuais livremente. Eu vou às cidades dar o treinamento, não é esse, é o treinamento da prevenção do abuso sexual contra crianças, que é outra palestra. Eu vou às cidades dar o treinamento, e sabe o que os professores me falam? Há 4 anos, Dr. Shelby, veio uma equipe de Brasília e nos treinou aqui para deixar os meninos beijarem meninos na boca, para deixar as meninas beijarem meninas na boca, para não interferirmos nas brincadeiras sexuais. Isso está sendo, é uma política pública no Brasil, a partir do governo federal, de governos estaduais e até governos locais. Alguém vê problema em deixar um menino beijar outro menino na boca em sala de aula? Alguém vê problema? Não é uma unanimidade aqui, né? Você veja, dentro da igreja a gente não consegue unanimidade, me perdoem falar isso. Muitos podem estar pensando assim, não, mas qual o problema de um menino beijar outro menino? Essa ideologia invadiu as igrejas. Você imagina o que está fazendo nas creches e escolas. O problema é que criança é uma pessoa em desenvolvimento. Criança precisa ser cuidada, orientada. A criança, quando é exposta a imagens, a influências, e aí não precisam ser ruins não, vou dar um exemplo bem prático para vocês. O menino gosta de batom, o menino gosta de pintar o rosto, o menino tem 3 anos, será que ele é gay? Um travesti? Não. É que ele mora numa casa com 3 mulheres. Se tem uma coisa que ele vê acontecer, é batom na boca, concorda, gente? Mulher vive passando batom na boca. Se tem uma coisa que ele vê, são mulheres se maquiando, são 3 mulheres. A criança, quando vê a mãe, a irmã mais velha, se maquiando todos os dias, ela é naturalmente atraída, porque a criança, menino ou menina, mas especialmente agora o menino, ele é atraído pelo, não é erótico, não é libidinoso, é um comportamento assimilado por presenciá-lo. De tanto ver a gente pegar em celular, meu filho com 1 ano e meio, ele qualquer coisa que tivesse um formato de celular, qualquer coisa, ele botava no ouvido. Modelagem, os psicólogos falam disso. Por a criança estar exposta àquilo, ela tenderá a praticar aquele comportamento. É uma influência importante, não quer dizer que sempre seja assim, mas é real e já é aferível pela psicologia. Então a criança que é exposta, por exemplo, a muitas cenas eróticas, ela naturalmente, ela ainda não tem libido, criança de 4, de 5 anos, ela vai ser levada a replicar o comportamento. Eu vou dar um caso real para vocês. A menininha de 5 anos, menina, brincava com os menininhos numa escola de Brasília. Descobriu-se que ela tinha uma brincadeira diferente. Ela introduziu o seu dedinho no ânus dos coleguinhas. Uma menina que introduziu o dedinho no ânus dos coleguinhas. Qual a idade dessas crianças? 5 aninhos. Ao investigar esse caso, nós descobrimos que o que estava por trás desse comportamento desta menina de 5 anos de idade, ela presenciava
o irmão adolescente praticar sexo com a namorada em casa. Ao ver aquela cena, ao presenciar a prática libidinosa, ela se apropriou da forma dela. Então ela replicava o que ela via de alguma maneira. Quem entendeu isso? Ela não tem libido, ela não está ali como alguém que busca prazer, não, ela está replicando, repetindo o que vê. Muitas crianças estão vendo filmes pornográficos, os pais não sabem, inclusive na igreja. Pode ser um vizinho, pode ser um filho mais velho, mil circunstâncias, ela está vendo. Ao ver aquilo, ela vai revelar, às vezes fazendo o que vê, e às vezes, por ter distorcido o que viu, ela vai fazer coisas mais decorrentes daquela influência, porque a criança, ela é muito influenciável por aquilo que ela presencia. É por isso que é necessário proteger a criança das cenas, não apenas de sexo, mas violência. Temas complexos, igreja, presta atenção, temas complexos estão até na Bíblia, ou não? Já contou a história de Tamar para o seu filho de 6 anos? Não dá. Prostituição. É verdade que o governo federal está implantando nas creches o combate ao preconceito contra as pessoas que se prostituem, mas como adorno dessa maravilhosa política de combate à discriminação, eles também ensinam o que é a prostituição. Meninos, é possível, tem pessoas que vendem seu corpo, olha, algumas ganham R$100 por cada relação sexual. Imagine uma menina de 10, 12 aninhos, poxa, meu, R$100, ele vai pensar, poxa, R$100 é uma boneca. Que linda política educacional nós temos, não é verdade? A pretexto de combater a discriminação contra quem se prostitui, nós ensinamos as crianças e adolescentes a se prostituir, mas de uma maneira muito nobre. Não tem nobreza nenhuma na prostituição. E é assim que eles estão fazendo tudo isso. Eles entram com esse pretexto, põem uma criança que sofre na frente. Essa criança existe, gente. Essa criança existe. Ela está sofrendo. Eles põem uma criança, uma pessoa que sofre, e a pretexto de combater e de prevenir a dor desta criança, eles propõem um lixo. É sobre isso que nós vamos falar. Eles vêm sempre com um propósito nobre: combater a discriminação, proteger pessoas indefesas. O propósito é nobre, mas agora eu vou falar de um movimento ideológico gay, por exemplo, diretamente envolvido em tudo que estamos falando, mas não é apenas o movimento gay, o movimento feminista também. Movimento não é o pensamento, é um movimento político ideológico. Eu quero que a igreja pense. Uma coisa são os gays, lésbicas, travestis, transexuais, bissexuais. Gente, isso é uma coisa, está desse lado. Desse lado está o movimento ideológico gay, que diz defender aquelas pessoas. É um movimento político partidário, que usa aquelas pessoas. Quem está me entendendo? O movimento ideológico usa a causa, a dor. O menino existe, esse menino travesti existe. Ele está passando por essa agonia, sim. Mas essas pessoas aqui usa essas crianças. Para quê? Vou dizer para quê. Projeto de lei da OAB em defesa dos homossexuais. O projeto de lei da OAB propõe: é proibido o uso do termo mãe e pai em qualquer documento de identificação de crianças. Querem abolir o termo mãe e pai. Já não existe mais comemoração do Dia das Mães e do Dia dos Pais em escolas, especialmente nas administradas pelo PT, partidos comunistas e socialistas. Pode pesquisar. O que eles propõem? Projeto de lei do PT e do PSOL. Está na Câmara dos Deputados. Propõe autorizar crianças a mudar de sexo.
Quem está me entendendo aqui? Quem fica profundamente indignado com um projeto de lei que propõe autorizar crianças a mudar de sexo? O mundo, né? Quando olhamos para isso, nós pensamos assim, que loucura, né? Estamos diante de depravados? Diante de loucos? Não, não é nada disso. Estamos diante de revolucionários. A pedofilia, a erotização das crianças é uma estratégia política. Eles querem uma revolução. Não vai ser mais nas ruas, não vai ser mais pelas armas, não vai ser mais pelos proletários, nada disso. A revolução vai ser nas creches e escolas, através da manipulação da mente de crianças e adolescentes. Eu vou explicar por quê. Quando eu falei do Manifesto Comunista, é surpreendente, quando olhamos o Manifesto Comunista, a certa altura, Marx diz: abolir a família, ou destruir a família, suprimir a família. Ele próprio diz: esse infame desígnio dos comunistas é combatido por todos. Ele próprio diz. Por que destruir a família? Está no Manifesto Comunista. O socialismo, gente, o comunismo nasce no seu sistema operacional, está inscrito, não dá para tirar. Repita comigo, quem quiser. Destruir a família. Está escrito no livro, Karl Marx escreveu, está lá, a autoria dele. Mais tarde, num outro livro, esse livro é muito importante e atual, por incrível que pareça. Eu estou falando de 1848, Manifesto Comunista. O segundo livro agora que eu vou mencionar é de 1868, mas ele é muito atual hoje, vocês vão saber por quê. Nesse segundo livro, chama-se A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Nesse livro, Engels, que escreveu o Manifesto Comunista com Marx, ele explica que família eles querem destruir. Ele diz no livro que a primeira exploração, a célula básica de exploração do capitalismo do burguês, sabe qual é? É a exploração da mulher pelo homem, na família monogâmica. Repita comigo, quem quiser. Família monogâmica. O que é família monogâmica? É a família composta por um homem e uma mulher. Não são dois homens e uma mulher. Não. Um homem e uma mulher. Essa é a família monogâmica. Engels, o marxista, o comunista, ele está dizendo: essa família. Quem é casado aqui? É a sua família monogâmica que o socialismo, que o comunismo diz: precisamos destruir isso. E ele diz por quê? Porque esta família, foi só com o surgimento dessa família monogâmica que apareceu uma coisa chamada propriedade privada. Quem já ouviu falar em propriedade privada? Ele diz no livro que, porque no livro, no manifesto já fala isso, e agora ele repete: a causa de todos os males da humanidade foi a propriedade privada. Diz agora, propriedade privada. Essa é a visão do comunismo e do socialismo. Foi a propriedade privada, ou seja, alguém se apropriou de algo e disse: é meu. Vamos resumir assim. Foi nesse momento que surgiu a exploração, porque alguns teriam se apropriado de muita coisa, muitos bens, e outros ficado com menos. E ele diz no livro que essa apropriação, a propriedade privada, surgiu, foi resultado da família. Levanta a mão. Levante seu dedinho. Um homem, uma mulher. É isso que eles querem destruir. No livro está escrito, está tudo lá no livro. Como destruir a família?
Um radical poderia falar assim: vamos matar todos os homens. Ia dar trabalho. Então vamos matar as mulheres também. Eles ficaram pensando, como destruir essa família monogâmica? No livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, nesse livro, os socialistas dizem, sabe o quê? Que a família ideal para a mulher é aquela que ela pudesse ter vários homens. Que delícia, né? A mulher engravida de vários homens diferentes. Essa é a liberdade proclamada no livro dos socialistas. Está lá no livro, está escrito. Ele dá um nome para esse tipo de família. É um nome difícil para eu lembrar. Eles exaltam essa poliafetividade, pluriafetividade. Alguém está lembrando desse nome? Quem já ouviu falar disso? 3 homens se unem a 2 mulheres, vão ao cartório do Rio. 3 mulheres se unem reciprocamente, vão ao cartório do Rio e registram como unidade familiar. Já está acontecendo no Brasil isso. Nos congressos de direito da família, existem congressos de direito de família que contemplam exatamente isso. Materiais didáticos, eu tenho a foto aqui. Materiais didáticos do 1º ano, crianças de 6 a 7 anos, já contemplam a foto de pessoas que praticam poligamia. Um homem e suas 3 mulheres e seus vários filhos. As várias famílias. Agora, nas próximas edições do MEC, certamente teremos 2 homens e 5 mulheres que se uniram e formaram sua unidade familiar. Sendo apresentado no 1º ano do ensino fundamental. Nos anos 50, e eu falo da última obra, poderia falar de várias outras, mas vou me deter essas 3, porque são paradigmas dessa estratégia de destruir a família. Herbert Marcuse, Eros e Civilização. Herbert Marcuse, o socialista marxista cultural da escola de Frankfurt. Nesse livro Eros e Civilização, ele propõe, eu sei, ele não diz isso, agora eu vou falar, mas ele propõe, eu sei, diz Marcuse, como destruir a família monogâmica. E ele parte do seguinte pressuposto, e ele fala agora no livro: é preciso transformar um corpo em mero instrumento de prazer. É preciso libertar crianças, adolescentes e jovens. Ele só fala em jovens no livro, mas eu acrescento crianças, adolescentes e jovens. Porque quando ele fala jovens, ele permite que eu fale o que eu estou falando, também crianças e adolescentes. Porque ele diz o seguinte: liberem as crianças a todo tipo de prática sexual, sexo com animais. Deixe as crianças fazendo sexo com cachorros, com gatos, com galinhas. Deixem as crianças fazerem sexo com cadáveres. Ele fala necrofilia. Ele fala dos pais mantendo relação sexual com os filhos, irmãos com irmãos. Ele fala na liberação completa, não dê nenhuma restrição sexual a crianças. E aí eu digo, porque estamos vendo nas creches de São Luís, nas escolas de São Luís, não é de Brasília, é aqui, do Brasil inteiro, infelizmente. Crianças sendo estimuladas à masturbação, crianças de 6, 7 anos sendo estimuladas à homossexualidade, sendo expostas a fotografias de casais homossexuais e dizendo a ela: olha, você também pode se unir a uma pessoa do mesmo sexo. Crianças sendo estimuladas a toda a prática sexual. Marcuse diz o seguinte: ao erotizarmos as crianças, ao fazermos as crianças não terem nenhuma restrição sexual, as crianças de 5 anos têm que ser deixadas à sua própria sorte. Lembra do treinamento do MEC? Brincadeiras sexuais? Deixem as crianças fazerem suas brincadeiras sexuais. Puro Marcuse. Marcuse diz assim: quando as crianças forem liberadas para fazerem sexo e fazerem atos libidinosos livremente, isso vai mudar o logos da criança. Logos é a mente. Porque vamos
protagonizar uma metanoia. Ele disse que agora a razão, a logos da criança não vai ser mais racional, vai ser libidinal. E o que isso vai acontecer? Ele conclui: ao mudarmos a extensão e o valor das relações libidinais, ou seja, permitindo às crianças, aos jovens, práticas sexuais livres, sem nenhuma restrição, sexo com animais, sexo entre irmãos, incesto, pais mantendo relação com filhos. Ao fazermos isso, nós vamos destruir a família monogâmica, e aí ele completa, patriarcal. Erotizar crianças é um instrumento para destruir a família monogâmica patriarcal, igreja. A boa notícia: você não vai ser alcançado. Ufa, só seus filhos. Uau, que bom, pastor. Não serei eu. Alguns homens e mulheres na Bíblia pensam assim: quando condenada a sua geração, sua descendência, eles suspiraram aliviados. Igreja, não vão querer o seu dinheiro. Empresários, o inimigo não quer mais uma revolução proletária. Eles não vão tomar o seu carro, a sua chácara, sei lá. Eles só querem seus filhos. Dá até um ânimo, né? Não seremos nós. Aqueles que se importam com as gerações sentem a dor do que eu estou falando. E a igreja brasileira hoje, eu vou ser franco, eu não quero falar dos que estão ausentes, mas todos nós fazemos parte de um corpo, então posso falar do nosso corpo. Está doente. Não estou falando dessa igreja, nem da minha igreja, nem da igreja de ninguém, estou falando de todas. Estamos doentes, porque suspiramos aliviados. Ufa, não vai ser com a gente? Não. Aí os meus filhos e netos, estamos nessa condição. Dormimos solenemente, e tudo é público, nada está escondido. Nada está escondido. O que precisamos fazer? Chorar. Eu não estou dizendo aqui para você, nem estou supondo que você tenha participado disso, nada disso. Eu estou dizendo que estamos numa guerra. É um MMA. Eu sei que vocês não assistem MMA, aquela coisa dos romanos sacrificando cristãos, que vocês entendem. Eles estão replicando a lógica do massacre, né? Mas às vezes você vai assistir MMA para interceder, eu imagino isso. Então você vai lá interceder pelos lutadores, cessar aquela luta. Então, partindo do pressuposto que você tem essa sensibilidade, eles estão fazendo um MMA. Só que as minorias radicais não são os que sofrem, são os movimentos ideológicos. Esses movimentos ideológicos que querem destruir o cristianismo. Eles propõem um MMA contra a maioria cristã. A maioria que não concorda, às vezes não é cristão, gente. Um monte de gente que não é cristão discorda desses movimentos radicais. Até os gays. Que negócio é esse de tirar mãe e pai da minha certidão? Os gays gritam. A igreja nem tanto, mas os gays gritam. Não! Eu amo a minha mãe, diz os homossexuais amam as suas mães e querem o nome de mãe, sim. Eu tenho uma mãe. Eu não tenho dois pais ou duas mães, eu tenho um pai e uma mãe. E são contra o Estatuto da Diversidade da OAB Federal, que a pretexto de defendê-los, defender as pessoas, a OAB propõe uma pauta de desconstrução da heteronormatividade, ou destruir a família monogâmica patriarcal. Muitos se opõem a isso, não apenas os cristãos. Não apenas os cristãos. E a gente precisa levantar a voz contra esse proceder. E o que precisamos fazer? Chorar, como disse, mas conhecer esses fundamentos. Eu falei de Constituição, tudo que estão fazendo, gente, tudo isso aí é ilegal, inconstitucional, viola preceitos da psicologia, da biologia. A biologia está do nosso lado.
Eu estava em Teresina, uma médica na periferia. Ao fazer o exame de ultrassom na grávida, ela fala para a grávida, a médica diz para a paciente: quer saber o sexo do seu bebê? Periferia de Teresina. Uma moça humilde vira-se para a médica e fala: não, ele é que vai decidir o que ele quer ser. Sabe o que essa médica cristã fez? Foi evangelizar. Eu falei assim: doutora, 3 palavras de Deus para você: biologia, biologia e biologia. Não é hora de evangelizar, é hora de você usar a biologia que está encharcada de evangelho do Senhor Jesus Cristo e dizer para ela: não, mãe, deixa eu explicar, não, isso aí é uma ideologia. Você, o seu filho tem uma essência biológica. Eu mostro aqui catálogos da ciência médica, da biologia, dizendo: está nos cromossomos, está dentro dele, não tem jeito, não é só o órgão genital. Ela podia ter falado isso de forma explicado, porque como médica ela tem autoridade na biologia, na medicina. Ela quis ser pastora, lascou. Ela chorou, mas eu não estou aqui para fazer ninguém rir, não é verdade? Eu espero que vocês sorriam no final. É bom ser agradável, eu espero ser agradável, mas é melhor quando a gente obedece, não é verdade? Biologia, biologia e biologia. As pessoas estão sendo arrancadas do lugar da ciência. É engraçado, para negar a Deus, usam a ciência, usam Darwin, usam biologia. Para negar a ciência, para negar a Deus, eles usam a ciência. Para vir contra a igreja, usam a ciência. Mas na hora do debate sobre ideologia de gênero, na hora do debate sobre respeito à criança, eles negam a ciência. Eles saem correndo dos estudos sobre os danos provocados pelo sexo anal. Saem correndo. E aí, tem médico aqui? Não? Nenhum médico? E aí me surpreende os médicos. Os médicos que conhecem essa parte do corpo humano sabem muito bem e se calam. Tremendos problemas decorrentes do sexo anal. Isso é a medicina que fala. Não, mas não pode falar isso para o menino, que é preconceito contra os gays. Meu Deus! Não. A mera exposição, informação a uma criança sobre sexo anal é abusiva. Só de informar a criança é abusivo. Isso já está nos materiais didáticos, gente. Já está inundando as escolas de todo o Brasil. Quem se interessa pelo tema materiais didáticos, acesse eu não sei se é um blog, De Olho no Livro Didático. É um professor de Anápolis que faz um estudo permanente e publica lá os materiais didáticos. Então os professores podem anotar: De Olho no Livro Didático. De olho no livro didático. Ah, meu Deus, agora eu não tenho aqui. Eu vou passar para o pastor, tá bom? Com calma. Eu não sei agora se é .com.br. Entra no Google e põe De Olho no Livro Didático. Professor Orley de Goiás. Ele é um missionário, professor de uma escola pública e se dedica a pesquisar os materiais didáticos. Estão todos contaminados, mais ou menos. Estão contaminados. Esses fundamentos todos que eu apresentei, todos os fatos que eu trouxe, gente, tudo isso estão fazendo em revistas, materiais didáticos, em políticas públicas nas escolas e creches. É ilegal. E eu queria agora apresentar para vocês os fundamentos legais. Como podemos reagir a isso? A primeira parte, que finda agora, é a primeira parte para chorar. Eu acho que precisamos urgentemente. Onde estávamos nós? Onde estava a igreja? Que coisa importante, cargo para pastor, não é? No governo. Estou falando de Brasília agora. Que coisa maravilhosa, parece que mudamos o mundo quando conseguimos 5, 10 cargos para a minha igreja no governo. O governo que propõe aulas de candomblé. Eu não tenho nada contra candomblé, respeito quem pratica candomblé. Mas as escolas de Brasília treinam, coordenam coordenadores de escolas para dar aula de candomblé nas escolas. O pretexto é expor a cultura afro.
É o pretexto, lembra? Sempre tem um pretexto nobre. Combater o abuso, defender as minorias sexuais. O pretexto é nobre, estamos de acordo com essa afirmação. Mas o que de fato fazem é abusivo. E nesse caso da cultura afro, a cultura afro está sendo inundada. Não é cultura afro, é religião africana nos materiais didáticos. Isso é ilegal. E a primeira norma que eu apresento a vocês está na Convenção Americana dos Direitos Humanos. É lei. O Supremo Tribunal diz que a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que eu vou apresentar agora, é uma lei, uma super lei no Brasil. É um tratado que o Brasil assinou e ratificado por decreto legislativo se transforma em lei. Então, embora eu fale Convenção Americana dos Direitos Humanos, é como se eu estivesse falando Código Civil. É como se eu estivesse falando Código Penal. É a mesma hierarquia. Essa Convenção Americana de Direitos Humanos, ela diz, artigo 12, inciso 4. Artigo 12, inciso 4. Os pais têm direito a que os filhos recebam a formação moral e religiosa que lhes aprover. Quem que eu falei? Quem? Pais. É lei no Brasil. Formação moral ou religiosa? Pais. Repitam comigo, quem quiser. Pais. Família. Em tema de formação moral e religiosa, e formação moral envolve formação sexual. O direito é da família. Não é da escola, não é de partido político, não é de movimentos sociais, não é de ninguém, só família, pais. É lei no Brasil. Gostaram dessa lei? Mais ou menos. Tem alguma coisa a ver com a Bíblia essa lei? Sim ou não? É Bíblia, não é? Podia estar na Bíblia, não podia? Não, ela já espelha o que a Bíblia diz, que é os pais, é a família. Quem ensina os filhos de acordo com a Bíblia? Quem ensina os filhos de acordo com a Bíblia? Os pais. A lei está dizendo o mesmo que a Bíblia, só que agora ela se dirige a todos, não apenas a cristãos. E não de forma assim, se Deus falar no seu coração, pais, não, é mandamento. Você já viu como tem na Bíblia mandamento, decreto, ordenança? Vai estudar a diferença entre os três. O Deus do amor é muito simples. Ah, Deus do amor, que maravilha. É. Aquele que me ama, faz o quê? Cumpre os meus mandamentos. É essa partezinha que é desagradável. Devia tirar, né? Quer dizer que o amor, então peraí, então quer dizer que o malandro que chega, te amo meu amor, te amo, peraí que eu já vou aí pro pagode, te amo, então quer dizer que declarar é o nosso ápice, é isso gente? Para Deus não, declarar é importante, mas se você não cumprir os mandamentos, que amor é esse? Que namorado é esse? Que só liga, manda flores, mas não te dá atenção, mas fala que te ama. Estamos assim, desculpe falar assim, estamos, mas é um contexto meio geral. Falamos. Se o Marciano viesse aqui num culto, ele falava assim, uau, que país é esse? Mas ele ia cantar a música do Cazuza. Era uma piada, né? Vocês não conhecem essa música não? Que país é esse? Porque quando a gente está reunido, caramba, é a Suíça aqui, a Alemanha, parece a Alemanha, o Brasil, porque assim um rigor, até a gente se veste, a gente faz, mas se fora, os fios dental, nada contra fio dental, a pessoa é livre, não é verdade, gente? Mas lembra na igreja como era? No início era maior, eu acho que era maior. Aí o mundo foi para um biquíni cavadinho, desculpa.
Está desagradável a minha conversa? Não, né? Não é provocar ninguém, por favor. Mas foi assim, o mundo foi caminhando para o biquíni, a gente foi para o biquíni cavadinho, o mundo foi para o fio dental, agora a gente vai para o fio dental, o mundo já está nu. Eu vou ser sincero com vocês, todo respeito aos homossexuais, mas do ponto de vista da Bíblia eu posso falar isso. De 5 a 10 anos, para as igrejas tradicionais no Brasil casarem homossexuais. De 5 a 10 anos. Dr. Shelby, que absurdo. Não, se permanecermos passivos, apenas interessados em benefícios momentâneos e não a influenciar governos, se permanecermos na negligência de olhar tudo que está acontecendo sem cuidar da criança, de 5 a 10 anos, e faremos isso com os nobres propósitos, não vai faltar teologia para justificar. E eu falo isso com respeito, porque muitos homossexuais são respeitosos, têm pudor, mais pudor do que muitos heterossexuais. Eu recebo um casal de gays na minha casa, eles têm o maior cuidado com a minha família, eu os conheço de longa data, são pessoas pudicas, respeitam, têm a sua opção, mas são pessoas que respeitam. A gente ora sempre, porque é uma situação de muita... O que eu falava há 5 anos e todo mundo queria me jogar pedra, sempre foi agredido, sempre foi atacado, hoje está público. Não me alegro com isso, porque o profeta não se alegra com qualquer coisa que seja uma coisa dessas. Eu esperava estar em outra situação, eu esperava estar com o povo levantado, família a família, pastores a pastores, e agradeço a Deus por essa igreja, e não faço por outro motivo, pastor, mas é porque é das poucas igrejas do Brasil que encontram um pastor, porque é a liderança que interessa. Essa liderança que diz assim, não aceito isso, e vou lutar contra isso. Que vai ter que lutar contra governos, vai ter que se indispor contra o faraó, sim, por uma causa nobre, a defesa das crianças. Existem lei, e agora eu quero dizer o estratégico na nossa batalha. Eu mencionei a Convenção Americana dos Direitos Humanos, tem a Constituição, artigo 229, que diz que é dever dos pais criar e educar os filhos. O Código Civil diz a mesma coisa. Criação e educação é direito de quem? Dos pais. A lei, de novo, Código Civil, Constituição, repete esse direito. Qualquer pessoa que se intrometer nessa causa, qualquer pessoa, e veja como a convenção fala, é direito dos pais que os filhos recebam. A lei não está dizendo, é direito dos pais dar aos filhos, não. A convenção diz, tudo que os filhos receberem de conteúdo moral ou religioso, só com a aprovação dos pais. Está claro isso, gente? A dicção da lei diz, se alguém ministrar um conhecimento moral ou religioso ao filho de uma pessoa, de pais, viola direito da família. E agora vem o principal. O que a lei diz quando alguém viola o direito de outrem? Indenização. Faz assim, quem for bem espiritual. Bom, não é um dedo coçando, não. É dinheiro. Toda vez que alguém tem um direito violado, e a lei diz, ainda que meramente moral, não precisa ser um arranhão no seu carro, não. Pode ser uma agressão verbal, dano moral. Se alguém te xingar, dano moral. Se alguém ministrar aula de conteúdo religioso que você não aprova ao seu filho, mais alto. Faz assim. Dano moral. Se alguém ministrar um conhecimento de aula de educação sexual que você não concorda, pai, para o seu filho, o quê? Significa que a família tem direito a entrar com uma ação de indenização por dano moral. Contra quem? Dilma Rousseff? Não. Ministro da Educação? Não. Governador do Estado? Não. Secretário de Educação do município? Professor em sala de aula. O professor que ministrar o conhecimento se expõe a uma ação de indenização por dano moral. Dr. Shelby, quanto seria o din-din? Depende. Eu orço entre 5 e 30 mil reais. Tá pouco, né?
Vocês não gostam de dinheiro. O pessoal aqui é muito espiritual, né, pastor? Era para ter dado um glória a Deus, um aleluia. Por quê? Quando o professor pega o material didático e ministra aula de conteúdo moral ou sexual ou religioso também, que o pai daquele aluno diz, não concordo, pega-se a prova dessa ministração, o material didático, o depoimento do filho, de colegas, a própria afirmação do professor. Você pode ir falar com o professor e grava tudo. Professor, o senhor deu esse conteúdo? Dei sim, porque estamos numa revolução para destruir as igrejas. Nossa, professor, é isso mesmo? Não, ele não vai falar assim, né? Ele vai falar, não, nós estamos aqui para a prevenção da violência contra crianças. Mas espera aí, o senhor ensinou sexo anal? Sim, o sexo anal faz parte da manifestação da afetividade. Sim, claro. Gravou, pai? Gravou? Vai para o juiz agora. Só com alegação, não precisa ser tão ruim a aula. Só o fato de ser uma formação moral ou religiosa que o pai discorda. O candomblé. Você não precisa dizer que candomblé é demônio, nada disso. Você vai dizer que você é cristão, que foi ministrada uma aula de candomblé a pretexto de aula de cultura afro, e você vai pedir uma indenização moral de 5 a 30 mil reais em média. Quem vai pagar? O professor em sala de aula. Tem professor aqui? Está desesperado, não é verdade? Aí você fala assim, não, mas 5 mil, vamos ser 5 mil reais? Por aluno! Aí o negócio não. É por aluno. Porque naturalmente que as famílias vão ser informadas. Quando uma conseguir lá vai todo mundo entrar. Até quem que pratica o candomblé vai entrar. Vai se converter para entrar. Nós não queremos processar professores. Nós não queremos dinheiro dos professores. Porque os professores são a terceira vítima. A primeira vítima, as crianças. A segunda vítima, a família. A terceira vítima, os professores. Os professores estão sendo aparelhados, usados pelo governo federal, MEC, Ministério da Educação, e pelos governos locais, usados, políticas públicas ilegais, abusivas, violadores do direito da criança e da família. E quem vai ser processado? Os professores. Eu trago aqui para vocês. Podemos digitar e acessar o YouTube aí, será? Eu vou apresentar para vocês agora o procedimento diante desse caos. Quem tem filhos em escola pública ou particular ou confessional, levante a mão para eu te ver. Filhos, crianças ou adolescentes, levanta mais assim. Fica de pé para eu te ver melhor. Perdoe, é só para eu visualizar assim. Filhos, crianças ou adolescentes em escolas. Olha, não. 20% da igreja. Tá bom, pode sentar. Obrigado, gente. Então, eu vou orientar vocês. Quem não tem, pode levar isso para um irmão que tenha filhos, para amigos. www. Vamos digitar? O ideal seria você digitar aqui no telão. E aí depois você copia e põe no YouTube. Porque aí todo mundo vê o link. www.b de Brasil B de Brasil e T de tatu L de livro Y barra para a direita. Agora uma palavra só: proteger, com R, proteger famílias. Bom, aí deixa aí. Copia isso. Aí, espera o pessoal aqui um pouquinho, só para eles, quem estiver anotando, né?
Proteger famílias. Acho que já deu, né? Põe lá na internet. Vamos ver se tem acesso, né? Olha aí. Volta, isso aí. Se você entrar naquele link, todo mundo anotou, né? Você entra numa notificação extrajudicial. Pode deixar aí que eu vou te... Notificação extrajudicial. O que é notificação extrajudicial, gente? É um aviso, uma advertência, serve como advertência. Legalmente, ela previne responsabilidades, de uma forma sutil, mas previne responsabilidades. Na notificação, essa notificação, modelo, está em Word, tá? Você pode copiar, vai preencher, imprime, né? Preenche no computador os dados do professor, para quem você vai entregar, ou o diretor da escola, que pode ser também necessário entregar para os dois. Você põe a data, o nome da escola, aí vai descendo agora. Ali tem as orientações iniciais, a cidade, o nome, seu nome, vai ter o espaço para você colocar o nome do seu filho, identificar a série dele. E qual o conteúdo desse aviso? O que é isso? Isso é um aviso para cada família, não dá para fazer coletivamente. Cada pai, cada mãe, em relação ao aluno, basta um pai ou a mãe. Mas cada família preenche, para cada filho vai precisar de uma. Se você tem 2 filhos na escola, é uma notificação para um, nome de um filho, e a outra em nome do outro filho. Não precisa de advogado. Isso aí você faz como cidadão. Tá bom, gente? O modelo já está aí. E isso você vai entregar para quem? Diretor da escola do seu filho ou professor. E para que você vai entregar isso? Agora eu vou explicar. O conteúdo dela explicita tudo que nós vimos nessa palestra. Tudo que está acontecendo em políticas públicas. E fala dos direitos da família, dos direitos da criança. E fala das responsabilidades. Essa notificação é uma aula coloquial, né? Você vai ver que o texto é simples, dizendo para o professor e para a escola: não autorizo ministrar conhecimentos de conteúdo sexual, ideologia de gênero, falar sobre prostituição, sobre sexo anal. Não autorizo, eu explicito. Vamos descer um pouquinho? Aqui, ó. Pode descer. Aí eu explicito ali os comportamentos: homossexualidade, bissexualidade, transexualidade, prostituição, masturbação e outros diversos atos sexuais. Agora desce um pouquinho. Aqui, ó. Não concordo com a ideologia de gênero e não autorizo, é isso que você está dizendo aqui, não autorizo a apresentação desses temas referidos ao meu filho, que está identificado acima. Tudo bem, gente? Está claro? Aí veja lá: ainda que de forma ilustrativa ou informativa, foto e material didático não autorizo. Informativa, alunos, eu queria informar vocês. Não pode nem informar, porque é abusivo, é a psicologia que diz. Seja por vídeo, exposição verbal, música, livro de literatura ou material didático. Eu podia dar uma palestra só sobre esse parágrafo, porque eles estão induzindo muito a erotização das crianças através de literatura erótica. Na capinha, o pintinho e seu ovinho, dentro, lixo sexual adulto. E infelizmente eles estão chegando a esse ponto. Então o livro paradidático ou de literatura, ele está também contaminado. Não estou falando das cartilhas do MEC, cartilhas de ONGs, que são patrocinadas pela Petrobras. Nossa, vocês estão sabendo da Petrobras, né? Nossa, cada patrocínio que essas empresas fazem na saúde. Sua filha de 8 anos vai receber uma vacina, aí não deixa ela sozinha com o agente de saúde não. E aí eu tenho respeito pelos agentes de saúde. Mas o que está acontecendo? Eles também da saúde estão sendo aparelhados. A sua filha entra de 8 anos, 7 anos,
10 aninhos e já recebe uma cartilha. E lá você vai ter como colocar camisinha no pênis. Quer dizer, a menina de 7, 8 aninhos, que não está desperta para isso, vai ver um desenho e está lá explicando como colocar camisinha no pênis. Isso é abusivo contra a criança. A saúde contaminada. O propósito, lembra, sempre nobre: combater abuso sexual, combater transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Sempre vão argumentar: não, estamos aqui para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Mas o que de fato estão fazendo? Erotizando as crianças. Porque a criança, quando vê isso, vai querer saber, vai querer aprofundar, vai ser estimulada. O desenho já é pornográfico. Não é moralismo. Não é moralismo. Então, a gente apresenta aqui, olha, não concordo. Então você está diretamente à escola do seu filho dizendo: não autorizo. Não autorizo. E aí embaixo eu vou apresentar, não vamos olhar, foi objeto da nossa palestra, as várias normas constitucionais, Código Civil e a norma de responsabilidade. Aí no final eu aviso: professor, essa notificação diz: professores, essa notificação é para sua proteção. Agora vem o mais interessante. Dr. Shelby, o senhor está dizendo que nós vamos notificar o professor e isso vai servir para a defesa dele? Sim. Vou explicar por quê. Quando o professor recebe essa notificação dos pais dos seus alunos, o que o professor pode fazer agora? Vai o diretor da escola. E o diretor? Vai o secretário de educação. Não vou ministrar esse conhecimento. Fui notificado pelas famílias. O professor então agora ganha um ajudante. Porque essa notificação, pode melhorar, viu? Se tiver advogados aqui, melhorem, por favor. Mas ela abarca, e não fala de moral, não fala de religião. Aliás, se te perguntarem: você é evangélico? Por que o senhor quer saber? O que tem isso a ver? Eu estou falando das leis, é ilegal. O professor vai ganhar um instrumento para se voltar internamente na educação, dentro da sua escola, dentro da estrutura da Secretaria de Educação, e dizer assim: não, eu não vou ministrar esse conhecimento, porque é ilegal. E mais do que isso, eu estou sujeito agora, se eu fizer isso, eles vão com essa notificação, porque atenção, quando você apresentar o professor, tem que pegar o recibo, tá, gente? Fala comigo, recibo. Recibo. Entregar a notificação e não pegar o recibo. O que é o recibo? O nome legível do diretor, do professor e a assinatura. Ele escreve. Você tem que pegar o recibo com a assinatura, e não adianta ser uma assinatura rabisco, não. Tem que ser uma assinatura mesmo. Pede para ele escrever o nome em letra de forma. Ah, eu não quero receber essa notificação, família. Não tem problema. O Dr. Shelby falou que eu vou mandar por AR para o senhor. Agora vem com aviso de recebimento dos correios. Também não vou receber, não tem problema. Agora eu vou ao artigo 160, Lei de Registros Públicos. Eu vou num cartório de notificação e o cartório vem aqui como autoridade pública. E o senhor vai ter que receber. E se o senhor rasgar, o senhor vai preso, que é documento público. Eu estou brincando, claro. Nunca fala assim com o professor, com o diretor, porque o objetivo não é fazer isso. Mas se você não tiver dente, quem tem dente canino aí? Além de mim. Dente canino. Sabe para que é o dente canino? Para morder! A gente virou gatinho. Tem que ter dente canino. Claro que você vai chegar lá. Bom dia. Professora, como vai a senhora? Tudo bem? Dica: não vá sozinho. Eu e mais esses 55 famílias. Não vá sozinho. Você tem que ir com pessoas. Una as famílias da escola do seu filho. Tudo bem, gente? Não é para ir sozinho, não. Essa multidão que está comigo, mas só eu vou falar.
Então nós temos aqui um documento, e eu fiquei muito preocupado com a senhora. Palestra do Dr. Guilherme. Eu só pensava na senhora. Porque, leia isso aqui, não está aqui, tá gente, mas é de brincadeira. Leia, olha a Convenção Americana de Direitos Humanos. Os pais têm direito a que os filhos recebam a formação moral e religiosa que lhes aprouver. Os pais definem. E aí eu lembrei daquele material didático que está aqui, é de brincadeira. Olha fotos aqui, não concordo com isso. E eu aprendi lá que só está sendo exposta. Olha aqui a notificação, deixa eu mostrar o finalzinho. Ela serve para proteger a senhora, sabe por quê? Eles fazem as políticas em Brasília com nobres propósitos de defesa das minorias, combate ao abuso, mas são ilegais no conteúdo, porque estão ministrando conteúdo moral abusivo às crianças, e mais do que isso, estão nos desrespeitando como família, que a formação moral é da família. Então essa notificação também é para ajudar a senhora a nos ajudar, porque se a senhora não nos ajudar, olha o finalzinho aí, ó, coisa horrível, 5 a 30 mil. Aí eu vim com o doutor advogado aqui, eu não apresentei a senhora. Ele não gosta de ganhar dinheiro, mas se precisar, não é, doutor? E ele é só especialista nisso. E se a senhora quiser, ele dá consultoria de graça, porque a gente paga. Para ajudar a professora a gente paga, mas se a senhora... Olha o canino dele. Ó, beleza. Obrigado. Bater palma aqui pro... O primeiro contato é carinhoso, gente. Professor é vítima também. Eles querem colocar professores e famílias em confronto. Não aceite isso. Nós estamos do mesmo lado. Muitos professores, inclusive, que estão fazendo mal, eles fazem com boa intenção. Então, a gente vai precisar ganhá-los no coração. Não, não é, porque não. Agora você tem que ter o canino. O canino significa guerra. Ah, eu vou morder. Não pode. Ai, porque o que acontece, gente? Quando a gente entrar na guerra, ei, já viram guerra? Abaixa o escudo para eu matar você, por favor, abaixa. Baixa aí. É assim? Não. É no grito. Vai precisar do advogado. Você não pode ser um advogado. Os advogados, tem advogado aqui? Deve ter, né? Os advogados, a minha esperança. Aí pirou o procurador, Ministério Público falando que advogado é a esperança. Por quê? Porque o advogado é que vai ser o operacionalizador disso. Eu quero que vocês ganhem dinheiro. Eu quero transformar a defesa da família na causa de mais ganho de honorários para os advogados. Tem coisa mais nobre que a família, a criança? Ela está abandonada, inclusive por vocês, advogados. O objetivo não é processar professores, o objetivo é levar primeiro o conhecimento, reunir um grupo de famílias por escola. Então, primeiro a orientação, reunir pais e mães, podem ser 4, 5, não precisa ser 50. É preciso ter um referencial fundamental, presta atenção. Levante sua Bíblia agora, assim. Nessa batalha, a sua Bíblia, põe assim no seu peito. Ela vai ficar no seu coração, na sua mente. O lugar da Bíblia nessa batalha é na mente e no coração. Põe ela agora no banquinho. O que nós vamos levantar agora vai ser Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição Federal, Convenção Americana dos Direitos Humanos. Amém, igreja? Está do nosso lado a lei. A lei contempla o Evangelho. Quando eles querem que a gente levante a Bíblia. Os alemães estão cometendo esse erro. Eu estava falando outro dia com um alemão, com um norte-americano. Os americanos estão cometendo esse erro. Eles vão para a rua com Bíblia na mão. É errado. A lei está do nosso lado. Quando nós vamos com a Bíblia defender família e infância, nós ficamos no cantinho gospel, e eles têm tudo para dizer, lá vai os radicais. Nada disso. Nós temos que ser agora cidadãos. Nós queremos o respeito à lei, nós queremos o respeito à democracia. Democracia sem lei não é democracia. E a lei está do nosso lado. Eu preciso que vocês
Leiam esse material. É necessário que a gente se debruce, cada um na sua medida. Eu não quero que você vire um doutor em sociologia e marxismo cultural, mas que você conheça o porquê destruir a família. Porque destruindo a família, aí os filósofos falam uma coisa: nós destruiremos a civilização judaico-cristã. O alvo central é destruir a igreja. Por isso que eu falo com os pastores, o alvo central é nos destruir. Só que eles no ringue do MMA, eles não vão brigar com a gente. Eles colocaram nossos filhos para lutar com eles, em sala de aula. Vocês veem algum debate entre um professor que usa esse material indevido e ilegal e uma criança de 8 anos? Vai ter debate? Vai ter debate nas creches, escolas? Não, não vai ter debate. São pessoas em condição completamente diferente. Um com poder, o outro sem nenhum. A criança é um objeto em sala de aula, infelizmente, muitas vezes. E eu estou vendo aí até jornalistas, Globo News, quero ver o debate desse tema nas escolas. Que debate! Crianças debatendo com ativistas do movimento sexuais radicais? Que debate! Um menino de 8 com um doutor em psicologia? Eles estão usando os nossos filhos como seus antagonistas num MMA macabro. Isso não é justo. Vem lutar com a gente. Fala assim: vem lutar comigo. Não fala muito alto não, que Satanás ouve. Mas quem tiver canino fala assim: vem lutar comigo. Que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, igreja? É um resumo, não é? Eu queria dar mais um treinamento. Tem tempo? Deixa eu ver aqui. Até que hora vocês podem ficar? Onze 11h20. Podemos ir até 11h40? Eu sei que está com fome. As mulheres, é engraçado, tem uma fome. Nossa. Eu praticamente não como, né? Eu falo assim, mas eu estou melhorando, que é uma beleza. Até os 40 anos, hoje eu estou com 50. Quando eu tinha 40, eu falava: quando é que isso vai parar? Onde isso vai me levar? Imagina um pedreiro. Eu tenho respeito pelos pedreiros, mas o meu prato sempre foi de pedreiro. Você já viu prato de pedreiro? Eu tinha 40 anos, falava: meu Deus, não tem condição. Eu como igual quando tinha 20 anos. Era 1,3 kg assim, de almoço. Hoje eu tenho a alegria de dizer meio quilo. Ontem eu comi meio quilo. Outro dia, anteontem, né? Meio quilo. Deus está agindo, viu? Eu queria trabalhar agora com vocês. Quem pode levar esse DVDzinho lá em cima para mim? Pode? Obrigado. Ai, devolve o livrinho da nossa querida professora. Eu vou trabalhar com vocês. Aqui, esse azulzinho. Eu vou trabalhar. Eu infelizmente errei na mão. Eu queria ter deixado mais coisas à disposição de vocês, mas felizmente, né? Ontem no congresso praticamente foi tudo, mas eu deixei um pouquinho para a igreja. Então eu trouxe para vocês esse DVD que eu vou passar agora, a prevenção do abuso contra crianças. São 8 histórias em desenhos animados, né? 8 histórias reais: abuso físico, abuso sexual, pedofilia, bullying, exploração sexual. E aí cada historinha é um treinamento para a gente passar para os filhos. Eu passo isso para meus filhos, para alunos na igreja. Então é um material dirigido às crianças e também famílias. O objetivo é dar orientação em situações reais de crise, não é? Tem o DVD azul, para quem lida com crianças. E tem o DVD amarelo, que é como investigar. É também desenho animado, e a gente vai orientar a investigação de situações
de abuso. Jovens nas drogas é o primeiro caso. Eu dou aqui a forma da gente agir. Pode abaixar o sonzinho. A gente agir em cada situação que a gente pode estar envolvido. Dou um exemplo. Primeiro desenho, o primeiro treinamento é um amigo da família investigando o menino, o adolescente que está envolvido com as drogas. Então, às vezes a gente ajuda uma família, não é da família, nem profissional. É o primeiro treinamento. O segundo treinamento é o caso de uma mãe que desconfia que a filha é abusada. Agora é a mãe, é uma familiar que está investigando a filha. É a segunda história. E a terceira história é um professor investigando o aluno. Sempre caso real, essa é a minha didática, né? Sempre caso real. Eu não sei se tem alguém de outras igrejas, tem? Tem alguém que não é dessa igreja? Nossa, eu acho que tem uns 5 desses. A ideia seria levar por igreja, assim, se fosse possível para a gente divulgar, né? Eu acho que tem uns 8 desses aqui ainda. Para você trabalhar no ministério infantil da sua igreja. Eu trouxe aqui o curso, é essa palestra que eu dei, mas detalhada, cada norma legal. E o que fazer, só tem 3. Então eu também pediria, se possível, que fosse para igrejas, né? Porque pode ser um curso que você dê para as famílias, onde isso tudo que eu falei vai estar aprofundado, e no vídeo aparecem os artigos da lei, né? É bom a gente ficar lendo, né? E também trouxe uma revistinha em quadrinho, que é desse DVD azul, mas a revistinha física, né? Que é uma coisa para a família levar para casa, né? Eu, quando estou em aeroporto, eu vejo um pai, uma mãe, eu me aproximo e dou assim gratuitamente a revista, né? Para proteção da criança, e a gente acha que isso aqui tem muito efeito. O resultado desse treinamento, vou dizer qual é. As crianças que recebem esse DVD ou a revistinha, quando elas leem uma historinha que diz respeito a algo que elas viram ou infelizmente sofreram, elas falam para a gente. Isso que é algo assim, que me alegra, embora entristeça. Em Londrina, nós fizemos esse trabalho com 9 mulheres de uma igreja. 9 mulheres alcançaram toda a zona rural de Londrina, 10 mil crianças. O resultado, em 2 semanas, 40 novos casos de abuso foram revelados. Entristece pelo fato dessa quantidade, mas nos alegra que não ficou encoberto. Então, 9 mulheres em Londrina. Londrina é uma cidade grande, viu? Eu acho que já tem 1 milhão de habitantes. Então 9 mulheres pegaram a revistinha, elas não fizeram o DVD, elas usaram só a revistinha física, e elas fizeram primeiro na zona rural, que eu proponho como estratégia de aplicação desse DVD. Se você aplicar na igreja, ótimo. E se você quiser ir além da igreja, quais as escolas em São Luís que atendem alunos que moram na zona rural? Esses são mais importantes. Por quê? Porque na zona rural a criança grita e ninguém ouve. Tudo bem, gente? Então a ideia aqui é estimular vocês a serem luz no mundo, sal na terra e proteger as crianças. Bom, eu estou em dúvida, ou abuso sexual em casa, ou o caso de bullying, que também é interessante. Quem prefere o caso de abuso sexual? Levante assim a mão. Quem prefere o caso de bullying? Abuso sexual ganhou. Na verdade ganhou abstenção, né? Mas tudo bem. Então, abuso sexual. Vamos apagar a luz? Apagar a luz? Vamos ver essa historinha e nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Vamos lá. Pode aumentar o som. A Lucinha não para de chorar e não quer se abrir comigo. Quem sabe se a melhor amiga não me ajuda? Ontem à noite, o padrasto entrou no quarto da Lucinha e começou a fazer carinho de um jeito tão esquisito. Dali a pouco, a mãe da Lucinha acordou e ele saiu correndo. Disse que só estava lá para cobri-la com um lençol. E agora, ela está com medo de voltar para casa. Agora entendo por que ela está tão abatida. O que a gente deve fazer? Falar com a mãe? Chamar a polícia? Você tem 2 indícios.
uma aluna triste e uma colega que relata fatos que não presenciou. É preciso investigar com cuidado e rapidez. Se a suspeita for verdadeira, a aluna poderá sofrer abuso sexual quando voltar para casa. Nesse caso, siga as seguintes orientações. Jamais revele a suspeita para a criança ou para a família. Converse mais com as amigas da criança, elas sempre sabem de alguma coisa. Busque o auxílio de outros profissionais da escola, eles podem ter alguma informação sobre o caso. Preserve a intimidade de todos os envolvidos, não comente sobre o caso com terceiros. Se a suspeita for muito forte, entre em contato com o conselho tutelar ou com a polícia. Importante, a professora jamais deve se expor pessoalmente. Os encaminhamentos para o conselho tutelar ou para a polícia devem ser feitos pela direção da escola ou pela Secretaria de Educação. Bom, o ideal para crianças, se você apresentar uma breve orientação pedagógica, se você vai passar o DVD para crianças, o procedimento agora é ouvir as crianças. Não é dar palestra. As crianças entenderam ou não, e aí você vai ouvindo. Então tem que agora ouvir crianças. Porque o objetivo é que elas falem. Se você começar a dar uma palestra agora, você pode tirar isso, o lúdico, né? Porque a criança ela tem que estar num ambiente assim. Como ela viu uma historinha, ela está aberta para falar. Você pode agora passar quadro a quadro. Vamos começar de novo abuso sexual em casa? E aí você vai parar quando eu disser para parar. Não, é no meio ali. Tá vendo aí o... Não. Esse vai... Isso. É aí que fica. Aí fica aí. Não, é aí mesmo. Abuso sexual, vai lá, aí. Aí você vai pelo... Espera aqui no meio. Ih, para. Não, continua. A Lucinha não para de chorar Deixa, vai. Pode deixar. e não quer se abrir comigo. Quem sabe se a melhor amiga não me ajuda? Isso. Então você pode parar quadrinho a quadrinho. Por quê? Tem muita informação aí, gente. Por incrível que pareça. A criança você pode estimular as crianças. O que vocês estão vendo? Porque pode ser que quando você passar a história, a criança, ninguém se interesse, fique meio travadinho, né? Agora você vai tentar, caso ocorra isso, caso ninguém fale, porque começando a falar, todo mundo começa a falar, né? Tem isso. Mas muitas vezes há um bloqueiozinho. Quando houver o bloqueio, você pode passar quadro a quadro. E aí você vai perguntar, o que vocês estão vendo para as crianças? Porque aí elas vão começar a olhar o quadro na parede, o jaleco da professora. Mas o que interessa nessa cena aí que chama atenção? Vocês. Uma criança chorando. A pergunta que eu faço para os professores é se isso é relevante na sala de aula. Uma criança chorando é algo relevante? Ou a gente continua dando aula e faz parte de criança chorar? Então também é algo relevante para nós refletirmos. Foi a partir do choro de uma aluna, aqui no cantinho, está lá chorando. E uma professora que deu relevância ao choro. Esse é um caso real. O fim dele foi péssimo. O fim dele foi o péssimo. O normal das escolas e professores é fazer o quê? Chamar a mãe. Diante dessa suspeita, a professora chamou a mãe e disse para a mãe a suspeita que a amiguinha revelou. Resultado, a família sumiu. Nunca mais foi vista. Mudou de casa dias depois. O que leva a supor que a mãe era conivente com o que o padrasto fazia. Ou, uma hipótese que eu acredito, ela tenha se vergonhado com isso, e mesmo sendo contra o comportamento do padrasto, ela preferiu fugir. Não necessariamente ela é conivente, não sei nem se separou do padrasto,
A gente não tem informação. Mas aí houve um comportamento errado da escola, que é revelar, lembra a primeira orientação? Jamais revele a suspeita para a vítima e sua família, até que você saiba qual a atitude, qual que é a posição do pai e da mãe em relação ao caso. Tem que investigar de forma reservada. E aí você pode trabalhar quadrinho a quadrinho, e aí as crianças vão ser estimuladas a falarem sobre o tema, lembrando sempre, com criança a gente não dá palestra, a primeira atitude é ouvi-las, é o desenho animado, trazer a criança ao protagonismo de falar para nós. Mas agora falando para vocês, o que é relevante nós dermos ênfase aqui? Então, apenas uma reflexão sobre as pessoas que normalmente sabem tudo sobre as crianças, são os melhores amigos dessas crianças. Os amiguinhos sabem tudo, amiguinhos e amiguinhas. Então é muito comum haver a confissão, haver o relato da criança que sofre o abuso, do que ela sofre, desse relato para os amiguinhos. Esses amiguinhos podem ser uma fonte valiosa de investigação. Agora, nós não podemos ser descuidados. Quando investigamos uma situação de abuso, nós jamais devemos revelar para as pessoas. Por exemplo, a mulher está investigando. Se você está investigando a situação, não fala para o seu marido. Se o marido está investigando a situação, não pode falar nem para a esposa, gente. Desculpa essa colocação assim tão... Poxa, mas marido, veja bem, quando nós recebemos uma informação de alguém, nós não recebemos com o nosso esposo ou esposa do lado. Nós somos um profissional, no caso uma professora. Quando você recebe a informação, você está recebendo como profissional, e você que é a profissional, não seu marido. Então, quando você fala um segredo profissional a terceiros, o Código Penal tipifica como crime de violação de segredo. É crime. Lá tem a dicção, se provocar dano, mas o fato é que você está, como profissional, tendo a informação, está passando por uma pessoa que não vai cuidar do caso. Entende o que eu estou dizendo, gente? Infelizmente no Brasil, o que acontece nas escolas? Reunião de coordenação, é esse o nome que dão aqui? Reunião de coordenação. Sabe o que acontece nas escolas? Eu não estou dizendo que aconteça com você, mas ocorre frequentemente nas escolas. Um professor identifica uma situação de abuso, aí ele se reúne com todos os professores da escola, e ele: pessoal, a minha aluna fulana, eu acho que ela está sendo abusada. Olha o que ele faz, às vezes até para obter um conselho, mas ele expôs um caso reservado para toda a escola. Abuso. Nas igrejas, vamos orar por fulano, que eu acho que a filha dele está sendo abusada sexualmente, vamos interceder agora, ei! Não pode. Está expondo a intimidade de uma irmã, de uma família. Ah, mas é para interceder, pelo amor de Deus. E nós da família, pais e mães, muitas vezes ao lidarmos com a suspeita, com o filho, nós vamos buscar conselho da manicure. A manicure. Vamos buscar conselho com o cunhado. Todo respeito ao cunhado, eu sou cunhado também. Vocês vão buscar conselho com pessoas que você não faz a menor ideia qual o cuidado que ela tem com as informações do seu filho, sua filha. Resultado: a criança que já foi vítima de um abuso ou de uma situação de violência, agora vai ser vítima de um segundo abuso ou violação de direitos. Qual é? As pessoas vão ter um olhar mal para ela. A sua intimidade foi revelada. Esse é o maior esforço que eu tenho nas igrejas. Eu brigo mesmo com as lideranças, porque há um descuido tremendo com a intimidade das pessoas em escolas, igrejas e também nas famílias. Então eu queria exortar muito vocês a esse cuidado, para que a gente possa... O mal muitas vezes já aconteceu, mas nós não podemos ser causa de um novo mal. Amém, gente? Eu queria, lembrei hoje, ontem eu não lembrei, pastor. Eu tenho como é o nome? Canal no YouTube, onde tem lá uns filmes
para professor. Tem uns filmes de orientação para os professores, para as famílias. É o meu nome, Guilherme Shelby. Esse canal, gente, um dos vídeos já foi mais de 20 milhões de acessos, glória a Deus. Não fui eu que fiz esse vídeo. Acho que aqui vários já viram de terno branco. Quem já viu? Assim, 20 milhões de acessos. É uma entrevista jurídica em defesa da família. Quando eu saí de uma cidade do interior, eu dei uma entrevista num canal pequeno no interior, mas quando eu saí de lá, eu falei assim, nossa, eu podia fazer um videozinho. O que eu falei, pensei que ia ser bom, porque eu senti naquele momento lá, assim, que foi muito feliz o que eu falei para o repórter. Mas alguém pegou aquilo, editou e publicou. Mais de 20 milhões de acessos, de uma informação orientada, um resumo dessa palestra, onde eu digo por que erotizar crianças, onde eu digo que isso é ilegal, onde eu digo que temos que reagir a isso. Então eu penso que há uma sociedade civil, há igrejas que estão se levantando, mas famílias também, muitas famílias. E eu espero aqui ter colaborado com você, ter dado elementos para você, porque o Espírito Santo está nesse momento entre nós, Deus está entre nós. Eu não tenho dúvida, mas eu creio, se eu puder orar, que o Senhor esteja comigo na minha casa. Eu oro para que Ele esteja contigo na tua casa. Muitas casas viraram um local de combate. Muitos de nós têm tristeza a voltar para casa. E eu quero que o Espírito Santo vá antes de você. E que aquilo que deva ser corrigido, corrija primeiro em nós, em mim e em você. Pede a correção de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Todo temor eu queria orar. Senhor, Senhor, nós te pedimos agora. Tantas coisas más estão fazendo com as crianças. Tantas iniquidades, as crianças sendo afogadas no mar de iniquidade, em creches, escolas, na mídia. Mas Senhor, nós viemos aqui pedir a tua misericórdia. Que o sol da justiça venha primeiro sobre a minha vida, a vida de cada um que está aqui. Que brilhe o sol da justiça, que brilhe, Pai, para que tudo aquilo, Pai, que estivermos fazendo, pensando, que não te agrade, seja queimado como palha. Senhor, nós queremos ser diamantes nas tuas mãos, nós queremos ser lapidados. Sonda o nosso coração, sonda os nossos pensamentos, vê se há algo de errado em nós, algo de mal, e leva para o caminho da verdade, Senhor, da eternidade. Usa agora a nossa vida, Senhor, esse momento agora, como se estivermos voltando para casa, no carro, quando estivermos em casa com a nossa família, filhos, netos. Pai, que nós sejamos a luz resplandecendo, Pai, que nós possamos pregar o Evangelho, que nós possamos falar do Senhor, mas que o Senhor também nos mostre o momento de nos calar, porque o calar é ouro, o calar é ouro. Faça o nosso silêncio ser poderoso, especialmente com os irmãos e irmãs, Pai, que estão em situação de embriaguez emocional e espiritual. Nos prepara para esses momentos de combate. Sejamos nós agora, Pai, como guerreiros, mas guerreiros que não vão lutar contra a carne e o sangue. Nós vamos estar atentos às principados, Pai, às hostes malignas, para que não sejamos ninguém a ser motivo de tropeço. Dá agora entendimento, sabedoria, esperança e fé. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, gente. Obrigado.